Eu quero ler com vocês hoje Zacarias capítulo 8. E eu vou ler Zacarias 8 de uma maneira diferente, eu não vou ler o texto inteiro de uma vez. Eu vou ler Zacarias 8 e eu dei o tema dessa ministração de hoje, Projeto Sementeira de Paz. E aí o subtítulo é versículo por versículo. É o subtítulo. O tema é Projeto Sementeira de Paz e o subtítulo versículo por versículo. Então hoje, diferente da palavra pastoral que você está acostumado aqui todo domingo, hoje é uma palavra de ensino, é uma palavra de treinamento, posso colocar assim. Mas é uma palavra boa, tá? Porque você vai pegar muita coisa para você. Não pense que eu vou dar aqui técnica. Porque às vezes você já pensa, o pastor vai me ensinar alguma técnica. Não. Eu vou te dar uma inspiração bíblica sobre os porquês, sobre os propósitos. Mas durante estas falas, você também vai receber coisas para a tua vida. Ou melhor, você vai receber primeiro para você, se você entender essa palavra, para que depois você entregue para alguém. Então fique atento e vai receber. Eu estou falando que não é pastoral, mas tá? Que você vai receber muito aqui essa manhã em nome de Jesus. Zacarias capítulo 8, Projeto Sementeira de Paz, versículo por versículo, revista atualizada, tá, Bia, por favor? Eu quero começar com o versículo 10. Porque antes daqueles dias, preste atenção que ele está falando já num tom de que algo está para acontecer, ou que vai acontecer, ou que já aconteceu. Porque ele está falando de coisas que passaram, ou que estão passando. Ele está dizendo, porque antes daqueles dias não havia salário para homens. A gente vai descobrir no decorrer da ministração quais são esses dias, tá? Ele está falando, antes daqueles dias, não havia salário para homens, nem os animais lhes davam ganho. Porque lembre-se que a gente está falando de um tempo que as pessoas viviam pela roça e pela criação de animais. Não tinha indústria. Então você transporta essa mensagem para os dias de hoje, amém? Leva isso aqui para a indústria, para os escritórios, enfim. Então, olha, não havia, antes daqueles dias não havia salário para os homens, nem animais. Já repeti aqui no cenáculo, acho que semana passada, e vou repetir aqui de novo. Quando a gente fala assim, não havia salário para homens, o que você entende? Obrigado, então vocês estão bons de português. Vou repetir, não deixe que o mundo tire de vocês o que vocês são e quem vocês é e a língua que vocês falam. Nós falamos português e o português tem uma gramática. E quando a gente fala homens, nesse sentido, a gente está falando do ser humano. Então não venha com essa de todo, todas e todes. Porque é homens e mulheres. E nesse caso específico, no português, quando eu estou falando homens, eu estou falando do ser humano. Tudo bem até aqui? Então, naquele tempo, naqueles dias, não havia salário para homens, nem para os animais, nem os animais lhes davam ganho. E eu queria que você lesse bem alto as próximas 3 palavrinhas. Vamos lá. 1, 2, 3. Não. Só as 3 palavrinhas. Olha lá, vou ler de novo, depois você lê as 3 palavrinhas. Porque naqueles dias não havia salário para homens, nem os animais lhes davam ganho. E não havia paz. Nem paz para o que entrava, nem paz para o que saía. Por causa de quem? Me acompanha ali que vocês vão responder. Por causa de quem? Ok. E aí, olha que coisa interessante. Porque quem está falando aqui é Deus, amém? E ele fala, porque eu incitei todos os homens, cada um contra o seu próximo. Mas agora, eu quero que você entenda que quando Deus está falando, Deus, eu incitei cada um contra o seu... todos os homens, cada um contra o seu próximo. O que Deus está dizendo? Deus está dizendo que Deus tirou a mão. Porque quando a presença do Senhor está, a bênção, a milagres, a amor, a tudo de bom. Mas quando Deus retira a mão, porque tem um jargão de crente que a gente... Deus pesou a mão sobre fulano. Deus pesou a mão sobre ciclano. Eu não sei de onde foi tirado isso. Não, é bíblico. Mas
O problema está nos contextos. Os contextos que estão errados. Aí a pessoa pega o jargão, Deus pesou a mão, e usa isso para qualquer coisa. Mas o problema, gente, não é quando Deus pesa, é quando Deus tira a mão. Se Deus tirar a proteção das suas mãos da gente, o que sobra? Então, quando fala que Deus incitou, está dizendo que ele retirou a mão por causa do juízo, porque Deus é justiça. Ele retirou a mão dele, e o povo de Israel, de Judá, de Jerusalém, ficaram à mercê dos inimigos. E aí, o ódio, a amargura e tudo que vocês já conhecem, pairou no ar e começou a se levantar uns contra os outros. Cada um contra o seu próximo. Só que versículo 11, Deus já começa a falar algo. Ele diz, mas agora, ele começou a falar de um tempo passado, sim ou não? Naqueles tempos, naqueles dias. Só que o versículo 11, mas agora, quando que é, irmãos? Diga, agora é hoje. É nos dias atuais. E ele fala, agora eu não serei mais com o restante desse povo como nos primeiros dias, diz o Senhor dos Exércitos. E agora eu tenho uma boa notícia para te dizer. Você pensou que ia ser técnica, mas tem uma pastoral nesse meio aqui. Levante suas mãos que eu quero te entregar essa palavra. O dia é hoje, o tempo é agora. Jesus está chegando, o rei está voltando. E tudo isso que nós lemos nos versículos anteriores, que estava dizendo que havia falta de paz, o que Deus está dizendo é que nestes dias, agora, Ele está pronto para liberar paz para todos aqueles que se chamam filhos de Deus. É hoje. O tempo da paz é agora. Aí alguém diz para mim, pastor, você está pirando, está viajando. Você não assiste jornal, não? Como é que o senhor vem falar para mim que o tempo da paz é agora, sendo que a gente está piores dias? Pois é, porque os filhos de Deus não vivem no curso deste mundo. Tinha um cântico que eu cantava, que diz assim, ó. Esta paz que eu sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem. Esta paz que eu sinto em minha alma, é porque eu amo ao meu Senhor. E aí ele fala, não olho as circunstâncias, eu olho o seu amor. Eu não me guio por vista, alegre estou. Mas a verdade é que esse cântico ele é bíblico. Depois tem a segunda parte, que também cita um texto bíblico, né? Ainda que não haja vacas nos currais, ainda que não haja fruto da videira, né? Eu me alegrarei em ti, né? E o que isso está dizendo para nós? O que esses textos e essa música diz para nós? Diz para nós que não é o que a jornal está dizendo, não é o terror do mundo que vai guiar a nossa paz, porque a palavra nos promete paz no meio da guerra. Pastor, isso é possível? É possível. É possível as coisas estarem caindo na direita e na esquerda e você no meio ainda estar sentindo paz. É possível alguém que está no período da morte ali, basta você ler algumas histórias dos mártires da igreja, você lê algumas frases que eles disseram antes de morrer, que você vai ver que eles morreram em total paz. Muitos foram decapitados, outros foram enforcados, outros foram afogados, outros foram queimados, mas as frases ditas pela boca dele, na hora que uma pessoa comum deveria estar gritando desesperadamente, né? Porque uma pessoa que está na beira da morte, ela grita desesperadamente, né? Mas se você ouviu as frases dos mártires, no final das suas vidas, alguns foram registrados as frases que eles disseram, você vai perceber que eles estavam em plena paz, mesmo no último momento do sacrifício. Então é essa paz, no meio da guerra, que a gente que está prometida por Deus a gente viver. E em nome de Jesus, é essa paz que você vai viver, que você já está. Tem muita gente que já está vivendo, mas se você não está, você vai aprender a viver essa paz no meio da guerra em nome de Jesus. Glória a Deus. Então, o que eu estou lendo aqui era como era tudo antes. É que eu acho que vocês não entenderam direito o que era para acontecer, Bia. Vai ser assim, ó, eu dei a frase para você, então a gente lê um trechinho, você põe a frase. Quando eu for ler outro trecho, você põe a frase que eu estou dentro da resposta daquela frase, tá? Então o que eu expliquei para você até agora é como que eram as coisas antes. Eu ainda estou dentro disso.
como era tudo antes. Antes do quê? Eu posso traduzir isso como antes da vida sem Jesus. Porque o que Deus está querendo dizer é que vai vir um tempo de salvação, um tempo de paz. E se Ele está prometendo paz, queridos, precisa de haver alguém para instituir essa paz. E quem institui a paz é Jesus. Por que Jesus? Porque Jesus, Ele é o príncipe da paz. Ele é o maravilhoso conselheiro. Ele também é o Deus forte. Acha esse versículo, coloca na tela para mim. Ele é o maravilhoso conselheiro. Ele é o Pai da eternidade. Ele é o Deus forte. Ele é o príncipe da paz. Amém? Então, esse príncipe da paz, está aí no telão? O versículo? Isaías 9:6. 9:6. Então, esse príncipe da paz é o que vai instituir, é o que foi ordenado a Deus para instituir a paz no planeta. Ele é o enviado de Deus, ele é o Cristo, o Messias enviado como príncipe da paz, ali no finalzinho, para instituir o governo de Deus na terra. E quando Jesus veio, o próprio João Batista e Jesus, o que eles mais pregavam é: eu vim trazer a vós o reino de Deus. Então, eis que eu vos trago as boas novas do reino de Deus. Toda a conversa de Jesus era: venha a nós o teu reino. Quando ele foi ensinar o Pai Nosso, ele ensinou o Pai Nosso dizendo: venha a nós o teu reino. Ó, se vocês forem orar, vocês têm que orar pedindo o reino de Deus. Eu vim aqui para instituir o reino de Deus. Eu vim aqui para marcar território. Quem é que vem com autoridade tão grande assim? O filho do rei, o príncipe. E Jesus veio para marcar o território da paz. Amém, amados? Então, como era antes? Como era antes? O antes era uma vida sem o príncipe. Era uma vida sem Jesus. Como era o antes da nossa vida? Antes, o nosso salário, eu tinha salário. Não tinha, irmão. E tem gente que ainda não tem hoje em dia, aqui na igreja. Por que não tem? Porque ainda seu salário está sendo consumido pelo gafanhoto. Por quê? Porque você não deixou o príncipe da paz agir na tua área financeira. Irmãos, não se engane. O diabo, eu tenho aprendido que o diabo é como um rato. E como que é um rato? A casa é sua, às vezes a casa está limpa. Está limpa a casa. Só que basta um lugar da casa. Basta um lugar você deixar lixo. Veja bem, a casa está toda limpa. Está tudo certinho. Mas você esqueceu um saco de lixo lá naquele cantinho no fundo do quintal. Ou do lado da cozinha ali, né? Sempre tem um corredor ali do lado da cozinha ou no fundo. E você acabou esquecendo um saco de lixo ali. Veja bem, a casa está toda limpa. Mas você esqueceu um saco de lixo. E porque você esqueceu aquele saco de lixo, o que acontece? Os ratos, não sei, eles sentem o cheiro. E eles vêm atrás do lixo. Só que quando eles vêm atrás do lixo, o que eles aproveitam? Eles aproveitam e se tiver um buraquinho por debaixo da porta, e ele entra. E isso é a nossa vida com Cristo. Então a nossa vida com Jesus, Ele limpou a nossa casa, Ele entra para trazer governo, Ele entra para trazer a paz, Ele limpa a casa. Porém, às vezes por esquecimento, ou até por falta de conhecimento, a gente deixa um lixinho exposto em algum cantinho, e você não dá muito crédito para aquilo. E porque você se esqueceu daquilo, vem o Satanás como um rato, um demônio como um rato, e começa a comer as coisas. Gente, esses dias nós encontramos, apesar que lá não tem muito rato, lá a gente tem mais aquele grandão, gambá. Muito gambá lá, onde eu moro. E aí é tipo um ratão aquilo, né? E talvez é da mesma espécie, sei lá se não é, não sou biólogo. Mas uma coisa é fato, ele come coisas. E a gente, por descuido, deixamos os macarrão, aqueles macarrãozinhos que você entra dentro da água, sabe aqueles de espuma, que você usa para nadar? E a gente descuida e deixamos lá do lado de fora. O que aconteceu? Quando a gente voltou, estava tudo comido. Comido. Foi tirando os pedacinhos e comendo. Então foi um descuido nosso, deixamos porta aberta. Não guardamos as coisas. Então quando a gente lê aqui não havia salário, a gente vê muito crente que até ganha o salário, mas o salário é roubado. Então na verdade você não tem. Porque tudo que você tem é roubado. Não havia salário não é porque eles não tinham animais. Não havia salário não é porque eles não plantavam. Não havia salário porque tudo que eles tinham era roubado. Vocês estão aqui, não?
E quando o salário não funciona, irmãos, eu não sei se você sabe, mas um dos maiores problemas domésticos, já tem uma estatística que diz que um dos maiores causadores de divórcio no planeta é o dinheiro. Quantos sabiam disso? São dívidas. Não é o dinheiro, são as dívidas feitas pelo casal. Então as dívidas e a falta do dinheiro é um dos maiores problemas de separação conjugal e de problemas com o pai e com o filho. Porque os filhos hoje, vou dar um exemplo, aqui eu tenho os adolescentes aí, os nexts. Um dos exemplos que eu quero dar é um exemplo bem clássico. Por exemplo, hoje está todo mundo na internet, eu também, tá? Antigamente a gente acusava os adolescentes. Adolescente vive na internet. Não, nós tudo. É todo mundo. Todo mundo está na internet hoje. E o que acontece lá hoje? Hoje vocês têm acesso a pessoas importantes, né? Pessoas famosas, youtubers, enfim, aqueles tiktokers, pessoas importantes ali que estão fazendo fama. O que acontece com esse pessoalzinho? Escute aí, Adolas. Eles têm roupa. Da hora. Eles têm tênis. Da hora. Eles têm recursos. Eles postam viagens. Eles postam lugares que eles comem. Coisas que eles comem, vestem, enfim. E aí você fica ali na internet. Quando você desliga o celular, que você olha para a tua casa... Casa de pobre, roupa de pobre, tênis de pobre, comida de pobre. E aí, nessa hora, o que acontece? A gente entra numa crise existencial. E aí eu vou pedir uma coisinha assim, ó, desse tamanhozinho pro meu pai. Só isso. Ô pai, dá pra você comprar uma camiseta para mim? Eu gostei tanto. Da Levi's. O quê? Camiseta? Da Leves, tá, gente? Camiseta? Da Leves? Você é louco? Você não sabe que seu pai tem quanto para pagar? Com uma camiseta dessa eu consigo comprar 3 sacos de cimento. Não é assim que os pais falam? Você começou a estudar? Eu tenho que comprar caderno? Você não sabe que eu tenho que comprar o seu uniforme? Você não sabe que eu tenho que... E começa aquele discurso, verdade ou mentira? Verdade ou mentira, Emily, o discurso? O discurso, verdade ou mentira? Verdade, claro que é verdade, já ouviu tanto esse discurso. E aí vem o discurso. E nessa hora que o discurso chega, o filho não consegue interpretar a voz do pai, porque ele não conhece a vida financeira ainda. Então, a falta de salário, de dinheiro, de recursos, também não só é motivo do maior divórcio do planeta, dos maiores casos de divórcio do planeta. Escute, meninos. Não é só o motivo de vários divórcios do planeta. Mas não é só isso. A falta do dinheiro também é um dos maiores motivos de brigas domésticas de filhos com os pais. Porque os filhos não entendem os pais querem fazer o filho entender na marra, e aí a confusão está gerada dentro de casa. Então a maior separação de pais com os filhos também é por causa de dinheiro. Vocês estão aqui? Então quando ele fala aqui, ó, que não havia salário, a primeira coisa que ele está aqui confrontando, podia citar muitas coisas aqui, não podia? Mas o primeiro confronto que está nessa palavra é sobre o espírito de Mamon. Porque o espírito de Mamon, ou ele dá muito para que a pessoa se perca no meio do dinheiro, ou ele tira tudo para que a pessoa se perca com a falta do dinheiro. Quantos estão entendendo? O Mamon, ele não está nem aí se você é pobre ou se você é rico. Ou ele faz você sofrer pela miséria, ou ele faz você sofrer porque você tem muito. Então ele começa aqui falando de algo das coisas mais importantes para o ser humano, que é o quê? Sustento. Porque quando a gente fala de dinheiro, a gente fala de salário, a gente está falando de sustento de vida, sim ou não? E o dinheiro não é pecado, amém, amados? Vou repetir, o dinheiro não é pecado. Pecado é ter amor ao dinheiro. Fala para o teu irmão que está do seu lado para ele acordar. Fala, o dinheiro não é pecado. Diga, o problema não é o salário. Diga, o problema é você amar o salário. Mais do que você ama Deus. E a palavra diz que o amor ao dinheiro, o amor ao salário, é a raiz de toda a espécie de males. Não é só a raiz de todo mal, é a raiz de toda espécie de males. Então ele começa o discurso aqui de Zacarias 8, dizendo que naquela época eles estavam debaixo de um jugo,
Esse jugo trazia tanto mal para eles, o fato de não ter salário, de não conseguir recursos, que aquilo então tirava a paz. Não havia paz. Vocês estão aqui? Porque se eu não tenho, eu vou ter brigas domésticas, eu vou ter problemas com os filhos, eu vou ter problemas de saúde, porque às vezes eu preciso de dinheiro para pagar a saúde, verdade ou mentira? Preciso de dinheiro para comprar remédios, preciso de dinheiro para viajar, preciso de dinheiro... Então assim, ele toca num ponto aqui que dói em todo mundo. E por isso ele fala que não havia paz. E detalhe, não havia paz não era só quem estava dentro da casa, não havia paz para quem entrava dentro daquela casa. E tem muitas casas, eu não sei na sua, não sei se já foi a sua casa, mas tem casa que você não pode entrar dentro daquela casa. Aquela casa é uma confusão tão grande, é uma briga tão grande, que é capaz de uma pessoa querer tirar um domingo lá para ir almoçar lá naquela casa e a pessoa sair de lá mal. Quem aqui já visitou a casa de alguém e depois saiu de lá mal? De tanta perturbação que tinha dentro daquela casa. Você foi para fazer uma visita e de repente você saiu de lá mal. Você falou assim, meu Deus, se eu soubesse eu não tinha vindo nesse lugar. Por quê? Porque a casa estava sem paz. Então não havia paz para quem entrava e também não havia paz para quem saía. Ou seja, quem saía de dentro daquela casa também saía perturbado. E eu vou falar o contrário agora. Quem já recebeu na sua casa uma pessoa perturbada, que ela entrou, ficou lá um tempo, almoçou com você, sei lá o que fez, e depois que ela foi embora, você falou, meu Deus, o que aconteceu dentro dessa casa? Parece que a pessoa trouxe aqui um saco de demônio. Quem já recebeu alguém assim em casa? Então, era esse tipo de gente, preste atenção, era esse tipo de situação que estava o povo de Deus. E é esse tipo de situação que está aí fora no mundo. As pessoas estão sem paz, sem salário, sem sustento. Agora quer levar para o literal? Você quer levar para o literal para os dias de hoje, literalmente falando? Quer levar para os dias de hoje, no literal mesmo? É fácil. A Amazon mandou mais não sei de quanto milhares de pessoas embora da Amazon. Os jovens aqui estão sonhando em fazer faculdade para trabalhar nas empresas de tecnologia. Mas só te falar, a Amazon mandou embora, Facebook mandou embora, Google está mandando embora, Americanas faliu, que era uma das grandes empresas de internet, a Tesla mandou embora, Twitter mandou embora, Nubank mandou embora. Então você que está sonhando, jovens, eu queria muito que você ouvisse a voz do seu pastor. Porque eu tenho falado aqui há mais de 4 anos, mais de 5 anos, que Deus vai ensinar a gente a trabalhar com as mãos. Eu quero declarar em nome de Jesus, vocês vão estudar sim, vocês vão fazer o que vocês querem fazer sim, jovens e adolescentes que estão estudando. Mas eu quero declarar em nome de Jesus Cristo para a tua vida, que você não vai estudar, você não fará faculdade para você se enfinhar e ser escravo de uma dessas empresas de tecnologia que eu citei aqui. Eu quero declarar em nome de Jesus que Deus vai usar as tuas mãos, vai usar os teus conhecimentos, os teus talentos e os teus dons, ainda que seja em outras áreas, não só a tecnologia, mas em outras áreas, para que você seja o próprio dono da sua empresa. Você, adolescente, ainda na adolescência, ainda na juventude, eu quero profetizar aqui que você vai ganhar o seu primeiro 100 mil reais. Antes dos 20 anos. Vou repetir. Você vai ganhar os seus primeiros 100 mil reais antes dos 20 anos de idade. Tem jovem aqui que vai ganhar o seu primeiro 1 milhão antes dos 25 anos de idade. Eu estou falando de 1 milhão, gente. E eu não estou brincando. Porque se o Mamon está fazendo isso aí fora, ele não é dono de nada. E eu vi um jovem dizendo que com 17 anos ele começou algo e agora ele não tem 20 anos e ele já é mais do que milionário. Brasileiro. Estava em casa, sem fazer nada, à toa, adolescente. E se o Mamon fez isso com esse adolescente que está se perdendo aí no mundo, eu quero dizer para você, o que o nosso Deus, dono do ouro e da prata, não pode fazer? Então levante sua mão, adolescente e jovem, porque a força está em vocês. Então você tem força para ficar com o teu braço levantado. Eu quero declarar mais uma vez, o príncipe da paz já chegou.
O príncipe da paz já veio neste mundo, o príncipe da paz já morreu, o príncipe da paz ressuscitou, o príncipe da paz está vivo, o príncipe da paz está entrando na tua vida, jovem, o príncipe da paz está entrando na tua vida, adolescente, e você não será mais um escravo dessas empresas, seja ela qual for, porque o príncipe da paz está colocando sobre a tua vida uma autoridade de empreendedorismo. Deus vai te dar ideias, Deus vai te dar sonhos, visões, você vai desenvolver sistemas, você vai desenvolver empresa, você vai desenvolver negócios, e antes dos seus 20, 25 anos, você irá sustentar os seus pais. Deixa eu só explicar essa última frase, porque talvez tem gente que não entenda. Pega um jogador que começou a jogar bola agora no time agora, profissional. Começou agora, ainda não é rico. Pega esse jogador e vai fazer uma entrevista com ele. Você já ouviu na televisão a entrevista e pergunta para ele: o que você quer agora que você assinou o contrato? Agora que você assinou o contrato lá na Europa, o que você quer? O que ele responde? O que o jogador responde? A primeira coisa que ele responde. O que o jogador responde, adolescentes? Quero comprar uma casa para minha mãe. É verdade ou mentira? Então eu quero declarar que esses adolescentes, eles vão ganhar tanto dinheiro que eles vão comprar o que a sua mãe sempre desejou. Eles vão comprar o que seu pai sempre desejou. Amém? Vocês estão aqui? Olha que lindo isso daqui, ó, tomando posse da palavra. É isso aí. Tá certinho. Falei para vocês que ia ser um de ensino, mas é de um ensino, né, profético. E a segunda parte. Primeira parte é como estava tudo antes. Antes de Jesus não havia paz, antes de Jesus não tinha salário, antes de Jesus era divórcio, brigas domésticas, antes de Jesus chateação, contendas entre irmãos, antes de Jesus amargura, tristeza, angústia, cólera, antes de Jesus tudo de ruim. Mas veio o quê? A profecia. A próxima frase é a profecia. A próxima frase. Versículo 7. Versículo 7. Assim diz o Senhor dos exércitos: eis que eu salvarei o meu povo. Depois de tudo isso que Deus está falando, você não tem nenhum brado de júbilo nos seus lábios. Vou repetir. Assim diz o Senhor dos exércitos: eis que eu salvarei o meu povo. Eu vou tirar ele da terra do Oriente, da terra do Ocidente. Quando você ouvir essas palavras, eu vou tirar daqui, dali, pense que Deus está tirando do mundo de trevas, amém? Deus está tirando do mundo de trevas. Eu vou tirar o meu povo da terra do Oriente, da terra do Ocidente. Eu vos trarei. Eles habitarão em Jerusalém. Aqui você pode entender que já estamos falando profeticamente dos salvos, né? Da igreja. A igreja que vai subir, a noiva que foi pregada aqui ontem, né? Esta noiva, Deus vai trazer você para Jerusalém. Eles serão o meu povo e eu, diz o Senhor, serei o seu Deus, em verdade e em justiça. Olha essa palavrinha, grave bem, porque a gente vai falar muito dela na sementeira de paz. Verdade e justiça. Primeiro, porque o mundo que a gente vive aí fora, preste atenção aqui em mim. Tudo que você assiste, tudo que você vê, infelizmente, parece verdade, mas não é. A vida do fulano, do ciclano, na internet, na televisão, parece verdade. Parece. Você olha, nossa, parece que é uma maravilha. Parece, mas não é. É uma vida de mentira e bastava você andar junto para você saber que é. Então, não vive a vida dos outros. Não olhe para fora achando que o que está lá fora é a verdade. Principalmente para as pessoas que não são do Senhor. Você espelhar em mim que sou do Senhor, tudo bem. Espelhar na minha esposa que é do Senhor, até tudo bem. Agora, você se espelhar em quem é das trevas, quem está no mundão, e achar que a vida é uma vida verdadeira, você está apostando no lugar errado. Aquilo é uma mentira. E aí vem Deus, nesse momento profético, e ele diz o seguinte: eu vos trarei de volta para casa, e vocês vão... E ele diz o seguinte: eu serei o seu povo e vocês serão meu povo, eu serei o seu Deus em
verdade. Então agora, o que nós estamos andando? Na verdade de Deus. E a verdade de Deus não é a verdade que o mundo prega. A verdade de Deus, da palavra de Deus, não é as ideias que as pessoas pregam lá fora. A maneira de criar filhos, de criar família, de ter marido, de ter esposa. O que o pessoal ensina lá fora de criar, nem é a maneira que você tem que criar seus filhos. E eu vou dizer mais. Se você pegar profundo, eu não vou entrar nessa área porque não dá tempo. Mas se você pegar profundamente até a área da ciência e comparar a ciência com a Bíblia, tem muitas coisas que hoje estão falando que não é bíblico. O príncipe da paz chegou. O príncipe da paz chegou. O príncipe da paz chegou. E quando o príncipe chega, chega junto com ele as leis do céu. E as leis do céu não são as mesmas leis que regem a terra. Por isso eu ouço os economistas, eu ouço o médico, eu ouço o profissional, eu ouço, sim, eu preciso ouvi-los, porque também a ciência também foi dada por Deus. Mas o ouvir eles é diferente de acreditar em que eles estão falando 100%. Porque eu acredito é na palavra. Vocês estão aqui, não? O príncipe da paz chegou e a profecia chegou. E ele diz, eu salvarei o meu povo. Vou tirar ele das mentiras de Satanás. Eles verão, eu serei o seu Deus em espírito e em verdade. E uma das coisas que o príncipe da paz veio instituir nesta terra, e na sua vida principalmente, quando você aceita Jesus, foi a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vocês estão aqui? Então quem é que Deus está se apresentando na profecia? Ele está se apresentando como Deus de verdade e um Deus de justiça. Eu serei o seu Deus em verdade e em justiça. Então todas as mentiras pregadas pela área política, econômica, social, saúde. Eu citei aqui econômica e saúde. Mas tem a política social, tem a política econômica, eu já citei, tem a política governamental, tem a política de segurança social, segurança militar. Todas as mentiras pregadas por Satanás, não importa em que área, Deus está falando que o príncipe da paz vai trazer a verdade para você em Cristo Jesus. E ele está falando também que ele vai trazer, junto com a verdade, ele vai trazer a justiça. Porque o nosso Deus é um Deus de justiça. Por isso não caia no engodo de achar que Deus é amor, então tudo certo. Todo mundo faz o que quer e está tudo resolvido. Não faz. Eu não sei se você percebeu. Mas se você é bom observador, você deve ter percebido que as enchentes que destruíram o litoral do nosso São Paulo foi justamente no período que foi liberado a festa da carne. Inocentes morreram junto? Morreram. Pessoas que não deviam nada pagaram preço junto? Pagaram. Por que pagaram? Porque a Bíblia fala que a chuva, e agora literalmente a chuva, né? Literalmente. Ela cai sobre os justos e sobre os injustos. Os justos estão garantidos com Deus, porque Deus é justiça. Morreram, mas morreram debaixo de justiça. Os injustos têm a sua condenação eterna. E por que Deus permitiu uma situação tão terrível assim? Porque Ele é um Deus de justiça. Então, como eu falei para você, Ele tira a mão. E quando Ele tira a mão, o céu desaba. Quando Ele tira a mão, como Ele tirou da terra, porque as pessoas não querem falar isso. Vamos orar pela Síria, vamos orar, vamos orar, vamos orar. Claro que vamos orar. Eu não tenho... A palavra do Senhor diz que nós não podemos... que Deus não se alegra. Deus não se alegra com a morte de nenhum injusto. Deus não se alegra. Não há prazer em Deus ver um injusto morrer. Não há prazer em Deus vingança. Mas verdade seja dita, qual foi o maior país que se levantou contra Israel? Qual foi o maior, gente? Aqueles países que estão aqui naquela região. E, é claro, a Síria envolvida no meio. Quais são os maiores países de idolatria? Que servem algo que eles chamam de Alá, que não é Deus, tá, gente? Não é o nosso Deus. Não é o nosso Deus. A literatura mostra que mas não é, porque aquele lá não acredita em Jesus. Aquele lá não é filho. Ele não tem um filho chamado Jesus Cristo de Nazaré.
Então não confunda as bolas. Eles estão debaixo de uma mentira, usando histórias bíblicas também para viver debaixo de uma mentira. Mas eles servem um Deus que não é o nosso Deus. E o que acontece? Vem uma coisa chamada justiça. Deus retira sua mão e a terra treme. 40 mil mortos. Tinha pessoas justas no meio? Tinha. Tinha pessoas inocentes no meio? Tinha. Tinha crianças no meio? Tinha. Tinha crentes no meio? Tinha. Tinha crentes no meio. Mas o terremoto vem para os justos e para os injustos. Por quê? Porque a justiça de Deus precisa prevalecer. Aí você fala, pô, mas Deus é tão justo, por que ele matou o inocente? Deus não matou o inocente. O inocente morreu porque estava do lado do injusto. Mas o inocente, o lugar dele está garantido com Deus. Essa é a grande diferença. Porque nós só pensamos no agora. Mas a Bia nos ensinou aqui domingo retrasado que o nosso pensamento não tem que ser agora. O agora teve terremoto, o agora morreu. Mas aquele que morreu em justiça e em verdade, o problema dele não está no agora, na morte de agora, porque aquela pessoa que morreu inocente, ele está com uma vida de eternidade para frente. Amém, amados? Como estão entendendo aqui? O príncipe da paz virá com justiça, o príncipe da paz virá com a verdade. O que as pessoas estão precisando lá fora? Diga comigo, de justiça e de verdade. E essa verdade só pode acontecer aqui com Cristo, dentro da casa do Senhor, com a palavra do Senhor em mãos. Vocês estão entendendo? O projeto Sementeira de Paz, eu não vou terminar hoje porque senão vou estender muito. Ainda está faltando mais 2 partes. O projeto Sementeira de Paz. Você precisa sair para esse projeto sabendo dessas verdades. Dessas primeiras 2 verdades. Primeira verdade, como está a vida da pessoa, como era o antes. Você vai chegar dentro da casa da pessoa no antes. Você está entendendo? Como era antes, você vai chegar lá agora. E você vai chegar dentro da casa de pessoas sem paz, com problemas de todos os tipos, inclusive também financeiros. Mas problemas de divórcio, problemas de discussão, problemas de decepção, problemas de amargura, problemas de decepção, problemas demoníacos, problemas... Quando a gente fala problema demoníaco, Satanás se aproveitou e já entrou e fez uma bagunça dentro de casa. Então você precisa saber onde você está entrando. Você está entrando dentro do antes das pessoas. Não, pastor, não é dentro do antes. Se eu entrei lá agora, é a vida que ela está levando agora. Por que eu estou dizendo que você está entrando dentro do antes? Porque nós vamos entrar dentro das casas crendo que aquilo já vai passar. Eu vou repetir. Nós vamos entrar dentro das casas já acreditando que aquilo já vai passar. Por isso que eu estou dizendo, você está sendo levado de volta para o passado da pessoa. Porque você vai entrar assistindo aquele filme horrível e já crendo. Isso aqui vai se tornar o passado dela. Isso que eu entrei aqui nessa casa, o que eu estou vendo aqui, vai se tornar o passado dela. Amém, amados? Outra coisa que você precisa saber. Qual é a profecia que Deus tem para dentro daquela casa? A profecia que Deus tem para dentro daquela casa, daquela família é: eu salvarei esta família. Versículo 7. Eu salvarei este povo. Você precisa de entrar sabendo disso. Que o mesmo que Deus fez por você, vai fazer dentro daquela casa. Você tem que entrar dentro daquela casa sabendo que Ele está entrando ali com a justiça e com a verdade. Se aquela família vivia mentindo, mentindo ou melhor, debaixo de mentiras, você está sendo enviado para trazer o príncipe da paz, a verdade, para dentro daquela casa. E quando a verdade vir à tona, as mentiras serão dissipadas. Quando a luz aparece, as trevas vão se dissipando. Quando você vir para dentro daquela casa, a justiça será feita ali dentro. Vocês estão aqui? E quando a justiça e a verdade entrar nessas casas, pode ter certeza que não importa o que a pessoa fez, não importa quem ela era, não importa de onde ela saiu, o que ela aprontou, a justiça e a verdade chegarão dentro daquela família, como chegou dentro da tua família também. Glória a Deus. Quantos estão entendendo o que Deus quer para a nossa igreja esses dias? Diga para a pessoa que está do seu lado, vamos ficar de pé em nome de Jesus primeiro. Jesus. Diga para a pessoa que está do seu lado assim: neste tempo, você é o agente para levar a verdade
e a justiça para dentro das famílias que estão vivendo dentro da mentira e da injustiça. Diga: Deus precisa te usar. Deus quer te usar. O que está precisando é você se deixar ser usado. Pergunta: você vai se deixar? Então agora eu queria que você orasse por essa pessoa, pedindo: Deus, usa o teu filho, usa a tua filha nesses dias. Usa para que eles sejam agentes da paz. Usa eles como agentes da paz.